Olá, pessoal! Nosso assunto católico hoje é sobre os pecados que podemos cometer através das palavras que pronunciamos e que venham a prejudicar, causar algum mal ou dano a alguém. Na Bíblia, esses pecados são severamente condenados. No Salmo 51 diz: Tua língua é qual navalha afiada, fabricante de mentiras. E no Salmo 54, suas palavras mais brandas que o óleo, na verdade, porém, são punhais. Precisamos ficar muito atentos para não cairmos nas armadilhas de cometermos esses pecados da língua, do falar, que normalmente vem acompanhado de difamação, ridicularização, ofensas, maldição, entre outros. Vamos falar sobre cada um e citar junto a referência feita na Bíblia Sagrada. Lembremos que, apesar de dizer pecados da língua, o problema causador pode estar mesmo em nosso coração. Com certeza. Por isso, temos que ser muito cuidadosos ao falar, reconhecer o poder das palavras e controlar a língua. Para isso também, podemos rezar o Salmo 141, que diz: Guarda a minha boca, ó Senhor. Vigia a porta dos meus lábios. Sobre a mentira, um desses pecados, podemos ler no Evangelho segundo São João, no capítulo 8, versículo 44, que diz: Vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Um outro pecado é o do falso testemunho constante no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 16, que é um dos 10 mandamentos. Não levantarás falso testemunho contra teu próximo. E também no livro dos Provérbios, no capítulo 21, versículo 28, que diz: A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que escuta sempre poderá falar. Outro pecado cometido é o da murmuração, que consiste em reclamar ou expressar aborrecimento e má vontade. Na Bíblia, nos Provérbios, no capítulo 21, versículo 19, diz: Melhor é habitar no deserto do que com uma mulher impertinente e intrigante. E ainda sobre a murmuração, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 14, está escrito: Fazei todas as coisas sem murmurações nem críticas. Um dos pecados advindos pela boca também é o da fala excessiva. Ouça o que está escrito na Bíblia sobre isso, em Provérbios, no capítulo 11, versículo 13. O perverso trai os segredos, enquanto um coração leal os mantém ocultos. Sobre isso ainda, nos Provérbios, também no capítulo 13, diz o seguinte: Quem vigia sua boca, guarda a sua vida. Quem muito abre seus lábios,
se perde. E ainda sobre a fala excessiva, no capítulo 20 dos Provérbios, diz assim, no versículo 19: O mexeriqueiro trai os segredos, não te familiarizes com um falador. Passando para outro pecado, até muito comum, que é a fofoca. Na Bíblia, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículo 13, está dito: além disso, habituam-se a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também indiscretas e curiosas, fazendo coisas que não devem. E também sobre fofoca na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 11, onde diz: Entretanto, soubemos que entre vós há alguns desordeiros, vadios, que só se preocupam em intrometer-se em assuntos alheios. Pessoal, e o bullying, que é um pecado moderno, por assim dizer? Ouçam o que está na Bíblia, nos Provérbios, capítulo 26, versículos 18 e 19. Um louco furioso que lança chamas, flechas e morte. Qual é o homem que engana seu próximo e diz em seguida: mas era para brincar? E pelo julgamento leviano também podemos pecar. Na Bíblia, os Evangelhos de Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 2, lemos: Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. E falando ainda sobre o julgamento, no Evangelho segundo São João, no versículo 24 do capítulo 7, não julgueis pela aparência, mas julgai conforme a justiça. E mais um pecado oriundo da nossa fala é a pedância, que nada mais é que a atitude de uma pessoa que se considera mais sábia ou mais erudita do que realmente é. E no livro sagrado, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versículos 3 a 5, diz: quem ensina de outra forma e discorda das salutares palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, bem como da doutrina conforme a piedade, obcecado pelo orgulho, um ignorante, doentio por questões ociosas e contendas de palavras. E continua: daí se originam a inveja, a discórdia, os conflitos entre homens de coração corrompido e privados da verdade, que só veem na piedade uma fonte de lucro. Continuando, é a vez do pecado do orgulho que encontramos em duas passagens da Bíblia. A primeira nos Salmos, capítulo 12, versículo 3, que prega: até quando aninharei a angústia na minha alma e dia após dia a tristeza no coração? E a segunda citação está nos Provérbios, capítulo 27, versículo 2. Que seja outro que te louve, não a tua própria boca. Estranho, não os teus próprios lábios.
chegamos aos palavrões, uma prática tão comum nos nossos dias e que é também um pecado da língua. E na Bíblia está escrito na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 29: nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só a que for útil para edificação, sempre que possível, e benfazeja aos que ouvem. Junto aos palavrões, seguem-se as ofensas. No Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 22, está escrito: mas eu vos digo, todo aquele que se irar contra o seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser ao seu irmão, imbecil, será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco, será condenado ao fogo da guerra. Vimos ainda que pela fala podemos pecar por bajulação, gritaria, piadas imorais, precipitação, arrogância, contendas e assédio moral. Para não alongarmos este vídeo, quem tiver curiosidade, deixaremos na descrição as passagens bíblicas para estes outros. Pedimos a Deus que nos proteja e guarde de todos os pecados da palavra. Curta este vídeo e compartilhe com seus familiares e amigos para que também conheçam e não caiam na prática desses pecados. Deixe o seu comentário, se inscreva se ainda não for inscrito, participe dos nossos posts, clicando no botão da página inicial do nosso canal e aguardamos você no próximo vídeo.